E também o Rainbow foi o lugar que deu nome à banda do Rich Blackmore, né? Rich Blackmore's Rainbow. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Essa semana vamos falar de Warlocks, fantástica música do Stadium Arcadium. O CD Júpiter já está quase completo, então provavelmente quando eu fizer um compilado do Stadium Arcadium eu vou dividir em 2 vídeos para não ficar um vídeo maior de 4 ou 5 horas, que aí ninguém vai assistir. E essa semana eu estava escutando o Highway to Hell completo, versão funk por inteligência artificial, e aí o que a gente traz hoje é que o Warlocks é um funk de verdade. O Warlocks é um funk feito por pessoas que têm embalo, que gostam e reverenciam o passado, né? Fazem uma homenagem às pessoas que vieram antes deles, fazendo aquele funk fantástico dos anos 70. E aí nós temos os Chili Peppers quebrando tudo nessa pedrada sonora que é o Warlocks. E é muito curioso como a maioria desses covers e discos fazendo essa releitura de inteligência artificial, geralmente o estilo escolhido é funk, né? Porque o meu chute é que se o som original já tem embalo, a versão de inteligência artificial fica muito mais fácil de transformar num estilo que também tem embalo, né? E com vozes ali que são sempre muito legais, né? Cantando no talo, cantando lá em cima, trazendo aquela empolgação. Então o funk é um estilo que ele rende muito bem na hora de a gente fazer essas transposições, e outras coisas feitas de inteligência artificial tentando mudar para outros estilos geralmente não funcionam muito bem. Como eu gosto de rock, como eu gosto de funk, eu acho que tá essa nova onda de inteligência artificial tá me agradando muito. E como eu falei, né, na minha dissertação, as máquinas venceram, porque é isso, né? Eu fico empolgado escutando músicas de outros artistas, assim, impressionante, né? Músicas de outros artistas com essa roupagem artificial, mas mesmo assim elas nos causam uma empolgação, assim, impressionante, né? Curioso como a tecnologia tá fazendo a gente refletir hoje em dia. Mas vamos para a música de hoje, que é Warlocks. Começando pelo nome da música, Warlocks é o oposto de Witch, né? Então, a gente tem Witch e tem o Witcher, que é uma palavra que o polonês lá inventou. Por sinal, eu gosto muito de Witcher. Se eu tivesse um canal de livros ou de games, eu com certeza falaria de Witcher. Eu acho muito legal. Eu comecei a jogar no 2 e fiquei apaixonado. Cheguei a comprar os livros. Cara, Witcher é absolutamente fantástico, assim, e o 3 ali, então, perfeito. Mas vamos falar da música de hoje, né? O Warlock é a palavra que se tinha para o homem bruxo, né? Então o homem que pratica bruxarias, ele é o Warlock, né? Ele não é o oposto de Witch. Geralmente o inglês é uma língua muito direta, então a gente tem aqui 2 palavras para falar do masculino e do feminino. Geralmente é curioso, né? Então a gente tem o Warlock e o Witch, né? 2 palavras que são bem distintas para falar da mesma coisa, né? O homem e a mulher que praticam bruxaria. E aí a gente tem aqui Warlocks in Wonderland, I've got a megatropolis in my hand and a subterranean marching band making noise for the boys in the Vatican. Então, nós temos os bruxos, né, na terra das maravilhas, né, no país das maravilhas, que é o Wonderland, né? I've got a megatropolis in my hand. Né? Então eu tenho uma mega cidade, megatropolis, né? Mega ou metrópolis, que já seria o contraído de mega, né? Então uma mega cidade seria uma megalópolis, e ele fala uma megatropolis. Então ele já está exagerando, né? Ou seja, não deixa de ser, né? Califórnia, Los Angeles era um centro de música, de entretenimento, de filmes. Então a gente tem ali, né, um polo, né, de onde as pessoas se encontram para tentar a sorte no mundo artístico, né? E ele tem a cidade nas suas mãos, né? O Anthony já documentadamente falou que essa música fala sobre a vivência das pessoas que buscam, né, o sucesso artístico em Los Angeles. Então, quando ele fala aí a Megatrópolis, né, provavelmente a gente já sabe do que ele está falando. Ou até pode ser alguma referência a algum filme, né? Porque se eu não me engano tem algum filme de ficção científica. O Robocop se passa em Detroit, mas talvez o Demolition Man ou algum desses filmes futuristas, ou talvez até o Blade Runner, né? Que a cidade talvez se chame Megatrópolis, ou Juiz Dredd, algum desses filmes ou quadrinhos e histórias de ficção científica talvez se passa numa Megatrópolis, se eu não me engano, né? Mas ele tem a cidade nas mãos, né? Então, e a ideia também, né? Eles são os bruxos no País das Maravilhas, então talvez eles não sejam os mocinhos. Talvez eles também façam parte eles são os vilões dessa história, né? Ou essa ideia de que eles também transitam entre o bem e o mal. Interessante, já começamos bem, né? Make noise for the boys in the Vatican. Então, né? Até ele fala aí, a Subterranean Marching Band, né? Então nós temos aí uma banda
Uma banda, marching band é aquelas bandas de colégio, né? Bem aquela coisa clássica americana, né? Que marcham tocando os instrumentos e usam aqueles chapeuzinhos, né? Então aquela coisa bem tradicional, essa é a marching band, né? A banda que marcha. E aí, do subterrâneo, né? Mas aí tem aquela referência que eu procurei aqui, que é o Bob Dylan tem o Subterranean Homesick Blues, né? Então, talvez seja uma referência ao Bob Dylan, será? Make noise for the boys in the Vatican. Então, eu estou fazendo aí barulho para os meninos lá no Vaticano, né? Então, os meninos do Vaticano pode ser os coroinhas, mas pode ser também essa ideia de que o som da banda, ele atravessa barreiras, né, mundiais. Então, de LA, Califórnia, eles fazem uma música que consegue atingir até as pessoas que estão no Vaticano. And a little package and off we go. Tiki tiki tackra tic tac toe. I know everybody's Eskimo. We've got another thing coming and that's our show. Então a gente aqui já tem algumas ideias do que ele tá falando, né? Isso me remete muito lá ao início do canal, né? Que eu lembro que eu falava sobre substância e as pessoas ficavam bravas porque eu tava falando que o Anthony usava substâncias, né? Todas as letras que a gente traduziu nos últimos 4 anos sempre tem uma referência com substância, mas não pode falar, né? E aí ele diz, a little package and off we go, né? Um pequeno pacote e lá vamos nós, né? A bruxa do pica-pau. Tiki tiki tac tic tac toe, né? Aqui são maneirismos de linguagem, mas na verdade é alguém que tá acelerado, né? Que tem a música do tic 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 by the way, talvez que ele faz também essas coisas que é a pessoa acelerada, não consegue falar direito, e aqui é a mesma coisa, né? E o tic-tac-toe é o jogo da velha, né? Então pelo menos aqui tem uma tradução, né? Mas essa ideia de o cara tá acelerado, tá falando várias palavras, ele tá meio trincado, né? E aí ele diz, eu sei que todo mundo é um esquimó, né? Por que será que todo mundo é um esquimó? Onde é que vive o esquimó? Vamos pensar, ele vive na floresta? Não. Ele vive no deserto? Não, o esquimó vive na neve, o esquimó vive na snow. Por que ele estaria acelerado, né? E aí ele diz, we've got another thing coming and that's our show, né? E aí não tem como falar we've got another thing coming sem falar em Judas Priest, né? Por sinal, Capas Volume 3 eu vou falar do Judas Priest, porque tem uma coisa que eu percebi no logo deles que é bem engraçada, bem curiosa. E talvez possa até me incomodar falando isso, mas eu achei engraçado, então eu vou falar. Se alguém quiser adiantar, dá uma olhada no logo do Judas Priest e vê se tu encontra alguma coisa que se salienta ali, que eu achei bem engraçado. Mas então, We've Got Another Thing Coming, música clássica do Judas Priest, fantástica, né? Que não é a música mais metal que eles têm, mas é uma música muito boa. E aí ele diz, and that's our show, né? Nós temos outra coisa chegando e é o nosso show. Então é essa ideia de que, assim, We've Got Another Thing Coming, né? Traduzindo a letra do Judas Priest e também aqui o sentido dessa frase, é a ideia de que, tipo assim, espera que vai vir, né? Então, tipo assim, não perde por esperar, seria mais ou menos a tradução de We Got Another Thing Coming, né? Então, mas ele tá dizendo, vai vir o show, né? E aí ele se acelera antes do show. Every night I go looking for you, everyone in the world adores you, a little pocket of something kind to find your reason. Coming up on every day. Vamos lá então, né? Todas as noites eu vou procurando por você. Todo mundo no mundo te adora. Um pequeno bolso de alguma coisa, kind to find your reason, né? Então, de alguma coisa que mais ou menos é para encontrar a sua razão. Então aqui, né? O que ele tem no bolso, né? E é interessante assim, né? Essa ideia da busca, né? Então, todas as noites ele está buscando, talvez pelo sucesso, talvez pela aprovação, talvez pela substância, né? E aí ele diz, coming up on every day for, look at me, and it's what I stay for, a little locket of fantasy that we believe in. Então, legal. Coming up on it every day. Então, todos os dias nós chegamos a essa conclusão, né? Nós nos deparamos com isso. Look at me and it's what I stay for. Olhe para mim e é por isso que eu fico aqui, né? Talvez em Los Angeles ou nessa busca pelo sucesso. A little lockets of fantasy that we believe in. Então, o lockets é o pingente, né? Mas o lockets é aquela ideia as pessoas usavam um colar que era tipo era um colar que tinha uma tampinha que abria e geralmente as pessoas botavam fotos dentro, assim, alguma coisa de lembrança. Não é mortuário o nome. Tem um nome específico pro lockets, que é aquele pingente que tem as memórias dentro, né? Mas geralmente é alguma coisa com coisas póstumas ou alguém que tu goste muito, né? Geralmente em formato de coração. Então, o locket é isso, né? Aquele pingente que tu pode abrir e ter uma foto dentro, né? Então, eu vou traduzir como pingente, mas deve ter uma palavra mais específica. Então, um pequeno pingente de fantasia, ou seja, algo que tu guarda e considera muito, né? E que tu carrega contigo.
provavelmente dentro do coração, que nós acreditamos. Ou seja, para tu viver essa música, né? Ou ato falho, que também faz sentido, né? Para tu viver no mundo da música, no mundo artístico, né? Nesse mundo de criatividade e ir atrás desse sonho, tu precisa acreditar nessa fantasia. E aí no verso 2 ele diz: Lil X and Contraband, I've got Santa Monica in my hand, a little Beatlemania when I can, I've got 2 big bags of old Japan. Né? Lil X and Contraband. Então, Lil X traduz como lilás, mas talvez eu imagine que tenha relação com alguma planta, alguma folha, né? Pode ser, mas lilás e contrabando, seja lá o que ele quis dizer com isso. I've got Santa Monica in my hand, né? Então eu tenho a Santa Mônica nas minhas mãos. Então Santa Mônica é uma cidade ali, né? Que é de praia na Califórnia, né? Então a little Beatlemania when I can. Então um pouco da bitomania quando eu posso. Aqui me remete muito a essa ideia de os Chili Peppers vivendo a fama, né? Eles já estão aqui no Stadium Arcadium fazendo muito sucesso, né? E já vindo de uma onda de sucesso de muitos discos fantásticos, incluindo o Stadium Arcadium. Então, os Chili Peppers viveram muito a bitomania, né? Então, eles são tão famosos e tão procurados quanto os Beatles foram na época da bitomania, né? Voltando no Santa Monica in my hand, eu acho que assim, é uma cidade de praia, né? Remete tudo à ideia da Califórnia. Santa Mônica foi, se eu não me engano, Santa Mônica foi onde nasceu o skate, né? Ou Santa Mônica que era onde ficavam os surfistas que viraram os skatistas, né? Ou os skatistas de Dogtown surfavam em Santa Mônica. Agora eu confundi minha história, assim. Mas eu sei que é uma... né? Porque tem... a marca de skate é Santa Cruz. E agora eu me confundi. Mas sei que Santa Mônica também é uma cidade de praia. Então, por que o Anthony teria essa cidade nas suas mãos, né? Porque geralmente quando tu tem algo na mão é algo que tu tem controle. Algo que tu domina, né? Então talvez ele seja bem quisto nessa cidade. Ou tem algo que aconteceu ali que ele se considera... né, influente em Santa Mônica, né? Não sei. Se alguém conhece mais sobre essa cidade, deixa embaixo nos comentários. E aí ele diz: I've got 2 big bags of old Japan. Então eu tenho 2 grandes sacos, sacolas, né? Pacotes do velho Japão. Né? Agora eu não lembro qual era a substância de escolha do Japão, ou o que o Japão era mais famoso, né? Eu sei que a China era muito conhecida pelo ópio, né? Então e a Ásia no geral, né? Será que é isso? Será que era o ópio na Ásia? Porque a heroína vinha de outro lugar, né? A heroína vinha de Saigon ou algum lugar assim, né? Tinha mais a ver com o Vietnã. Graças a Deus minha história sobre o mundo das drogas não tá tão afiada assim, né? Então é até melhor não saber de onde vem essas coisas, né? Mas se eu não me engano, opioides eram muito famosos na Ásia, né? E ele diz: Ringside and Blow by Blow, another main event at the Old Rainbow. We're coming right on top of the Tupelo when she looks just like Brigitte Bardot. Então, Rainbow com Bardot. Legal, boa rima. E aí ele diz, né? Então estamos ali do lado do ringue, né? Então, nos ringside, a ideia é de ter assentos muito perto do ringue ou do palco, né? Para poder curtir o evento, ou seja, ingressos geralmente os mais caros da noite do evento. E blow by blow, né? Então aqui, excelente trocadilho, né? Porque tem um duplo sentido total, né? Blow by blow é golpe por golpe, mas blow é uma gíria para snow, né? E o que é snow? Cocaína, né? Então, blow by blow é a ideia de que ele tá aí, né? Golpe por golpe, cheirada por cheirada, né? Another main event at the Old Rainbow, né? Então, mais um evento principal no velho Rainbow. Rainbow Bar and Grill, que é onde o Lemmy do Motorhead costumava ali jogar fliperama e sentar no bar para beber seu whisky. E também o Rainbow foi o lugar que deu nome à banda do Rich Blackmore, né? Rich Blackmore's Rainbow. Então foi esse lugar que inspirou ele. E era um lugar muito conhecido, que se eu não me engano existe até hoje, que tá aí na lista de lugares que eu tenho que visitar na minha vida, né? Visitar o Rainbow Bar and Grill para conhecer aí esse lugar que todos os roqueiros que a gente ama já frequentaram e tinham muito respeito por esse lugar. Então é um lugar que deu oportunidade também de todas essas bandas clássicas, né, inglesas e americanas, de aparecerem para o grande público. We're coming right on top of the Tupelo when she looks just like Brigitte Bardot. Então nós estamos vindo aqui por cima do Tupelo, né? Right on top. Então, né, nós estamos aí aparecendo no topo de Tupelo, né? Tupelo é a cidade onde nasceu Elvis. Então, né, clássico marco dos Estados Unidos. When she looks just like Brigitte Bardot, né? Então, a Bardot era uma atriz, né? Então, quando ela se parecia exatamente com a Brigitte, né, era uma atriz que era francesa e foi um símbolo sexual dos anos 50 e 60, olha só. E na moda, ela popularizou o biquíni.
Interessante. E ela usava vestidos que mostravam os ombros, o que era algo tabu para a época. Interessante, né? Como as coisas mudaram, né? E ela era vista como uma musa pelo John Lennon, Paul McCartney e o Andy Warhol. Olha só, e já foi até pintada por ele. Interessante, né? Então aí, uma mulher, né, que era um símbolo sexual, né? Eu tô vendo uma foto aqui, era bem bonita, né? Impressionante. Então o Anthony também já tinha, né? Foi uma musa do John Lennon, do Paul McCartney e do Anthony, né? Então ele aqui apreciando ela. Ou ele precisava de alguma coisa para rimar com Rainbow. E aí na ponte do som ele diz: Make a deal with Uncle Weezer, sign your name to claim, China Chow will try to please her, sweetness came from Jane. Então, faça um negócio aí com o tio Weezer, né? O Weezer é uma palavra que é o nome de uma banda, mas é uma palavra que é usada para, é uma gíria, usada para dizer algo que é descolado, legal, né? Então, alguém que é muito maravilhoso, fantástico, assim. Então, o tio fantástico, o tio maravilhoso, o tio legal. O claim é a ideia de tomar posse, né? A gente já falou sobre isso em alguma outra letra recentemente, né? Mas então, né? Assine o seu nome para tomar posse, para pertencer. E ele diz: China Chow will try to please her. Então, chow é um tipo de sopa, né? Um tipo de digamos assim, gororoba, né? Chow também pode ser a ideia de algum tipo de creme. Então, né? O creme da China, né? Então, alguma coisa tipo assim, sopa, creme, né? Algo que tu come que vem em uma cumbuca, né? Bem isso, né? Prato de sopa, né? Então, eles têm o chowder, que é tipo assim, um caldo grosso. Pode ser caldo. Chow é caldo. Então, o caldo da China vai tentar dar prazer para ela, ou tentar agradar ela. Sweetness came from Jane. Então, a doçura veio da Jane, né? Aqui a Jane provavelmente é a Mary Jane, né? Mas, tem um som do Velvet Underground que é o Sweet Jane. Talvez uma referência. Eu ainda acho que tem a ver com Mary Jane, né? Muito mais provável. E aí no verso 13 ele diz: Warlocks in Wonderland, I've got a rockopotamus in my hand, with a happy ending that's made of sand, with a little bit of loving is all I can. Interessante, né? Aqui é curioso porque Rockopotamus me lembra agora eu vou usar uma referência muito antiga, mas se alguém lembrar, deixa embaixo nos comentários, porque eu adorava. Tinha o seriado e tinha os shows ao vivo do Flight of the Conchords. Se alguém lembrava dessa dupla da Nova Zelândia, foi muito famosa ali em 2006, 2007. E eles tinham umas letras e umas músicas engraçadíssimas. E eles tinham uma que era o Hip Hopotamus, que era o hipopótamo do hip hop, assim. Cara, as letras deles eram demais e os caras eram muito bons. E era o Brett e o Jermaine. E o Brett apareceu no Senhor dos Anéis. Ele era um dos elfos que ele aparece em 1 segundo em uma cena, mas porque ele era da Nova Zelândia, ele foi escalado para entrar no filme e fechar a cota de atores neozelandeses, assim. Então é bem interessante, mas Rockopotamus me lembra os dois. Então se alguém conhece Flight of the Conchords, deixa embaixo nos comentários. Eu tinha até um pôster deles que eu dei de presente para um amigo que gostava muito, mas se não, até ia estar na minha parede porque eu achava demais. Flight of the Conchords. Então os bruxos no País das Maravilhas, I've got a rockopotamus in my hand, né? Então eu tenho um hipopótamo que faz rock, né? Então aqui, talvez, de que ano é isso aqui? A gente está em 2006, olha só, Stadium Arcadium de 2006, eu não duvido que essa referência é em relação ao Flight of the Conchords. Não duvido, porque eles tinham a Hip Hopotamus, alguma coisa assim, que era o hipopótamo do hip hop. E aqui ele tem o hipopótamo do rock, né? Eu tenho certeza que ele está fazendo uma referência à música do Flight of the Conchords. Então ele tem aí um hipopótamo do rock nas suas mãos, com um final feliz que é feito de areia, né? Então, interessante, né? O final feliz que é feito de areia, né? O que é feito de areia? Os castelos, né? Então, o final feliz do castelo, ou a ideia da construção, ou um final feliz na areia da praia, né? Então, eles ficaram ali, fazendo alguma coisa... Tá aqui, né? With a little bit of loving is all I can, né? Então, o final feliz na areia da praia com um pouquinho de amor é tudo que eu posso. Anthony sempre sendo Anthony, né? E ele repete o refrão, mas sem adicionar ou tirar alguma coisa nova, né? Todas as noites eu vou procurando por você, todo mundo no mundo te adora, né? Um pingente de alguma coisa para te encontrar a sua razão, né? É interessante, sim, né? Um pequeno bolso. Um pequeno bolso de alguma coisa, um pequeno pingente, né? Então, no bolso tu traz a razão, e no pingente tu traz a fantasia, né? O que tu acredita. É interessante, né? Então aqui uma letra bem... né? Um descargo de consciência, assim, né? O Anthony relata que essa letra é sobre essa busca da fama em LA, né?
E também os caras do Flight of the Conchords, né? Vieram da Nova Zelândia, mas fizeram muito sucesso nos Estados Unidos. Mas, né, é uma letra muito mais de coisas espalhadas do que necessariamente algo sobre essa busca do sucesso, né? Acho que tem um pouquinho de tudo, assim, né? O Esquimó ali remete a substâncias, né? Marching Band remete à escola, Megalópolis, né? Pode remeter a um sci-fi, como pode remeter à cidade grande, né? Santa Mônica, praia, né? O Rainbow Bar and Grill, né? Brigitte Bardot, então alguém que também fez muito sucesso nos tempos antigos. Elvis, que também, né, saiu do interior para buscar o sucesso. Então aqui a gente tem um descargo de consciência que também permeia a trajetória dos Chili Peppers, né? Então aí várias referências, que é muito comum o Anthony fazer isso em algumas músicas. Mas essa então foi a excelente Warlocks. A gente pode continuar essa conversa nos comentários. E como sempre, meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. E quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.